dos professores, certo? Agradeço a vocês aí. Quero agradecer tremendamente aos nossos professores, pessoalmente, o grupo todo agradece a vocês por desenvolver a gente nesse processo do projeto integrador, o espírito de buscar o conhecimento, certo? Então nós agradecemos a vocês. Eu vou começando apresentando os grupos novamente. Nós resolvemos reunir dois grupos da nossa turma para apresentar. O Adriano, certo? O Carlos Magno, Fábio Júnior, Luiz Santana e o Ricardo Vasconcelos é um grupo. E o outro grupo que se juntou a eles foi o Arthur, a Dominique, o Carlos Campos, que é um dos que colaborou com o nosso trabalho, eu e o Rodolfo também, que foi um colaborador. Então vamos lá. A gente vai falar sobre engenharia de software. Mas antes de eu entrar nesse mérito de engenharia de software, eu vou falar por que surgiu esse tema. Por volta de 1960, quando se começou a desenvolver software, começaram a ter uns problemas chamados crise do software. Acho que muitos já ouviram falar sobre isso. O que era isso? Todo software que era produzido ou demorava muito tempo para ser produzido e também tinha um custo muito alto. Sempre se estourava o prazo e sempre se estourava o orçamento. Naquela época, uma pesquisa foi feita, 80% daqueles software tiveram um estouro no seu orçamento e no seu prazo de 150% a 400%. Então eles começaram a pensar que teriam que organizar aquilo. Porque quando eles desenvolviam, tudo ficava ou na cabeça do programador que estava desenvolvendo, ou senão ficava, a Deus dará, o cara não pensava em manutenção, o cara não pensava, a pessoa não pensava em dar sequência. Vamos pensar da seguinte forma. Sapateiro, antigamente você procurava um sapateiro, encomendava, ele fazia um sapato para você. Assim era naquela época. Só que era feito formiguinha. Então eles começaram a pensar, a gente tem que arrumar um jeito de fazer tudo isso em sequência, dar um processo. Então se passou a falar sobre engenharia de software e processo de software. A partir de agora, tudo que vocês verem aqui pode ser usado ou não, porque às vezes as pessoas pulam algumas etapas aqui no processo. Mas geralmente se usa todas essas etapas para que a gente possa fazer um software. Para isso a gente já vou chamar o Fábio já vai estar iniciando com vocês e falando sobre comunicação. Boa noite. Boa noite. Quero aqui apresentar a área de comunicação. É uma área assim, também muito importante no nosso trabalho. Por quê? Primeiramente, eu coloquei meu tópico atendimento. Quando o cliente ele vai em busca de um serviço, de uma empresa, a primeira coisa que ele quer é ser bem recepcionado. Estou certo? Aí o que acontece? O cliente chega para solicitar um software. Ele é bem atendido, ele é bem recepcionado. Após isso, o atendente ele começa então a passar a esse cliente a uma pessoa, ao supervisor, a um gerente, a uma pessoa responsável no negócio. E esse responsável, que é um gerente de negócio, ele tem o papel de ir até o cliente, de visitar ele pessoalmente, para começar então a negociação desse software. E ali então eles começam então a conversar com o cliente, saber o que ele necessita, e ele também passa a ver no mercado se tem assim a condições da sua solicitação da empresa a prestar esse serviço. Ele faz esse levantamento. Aí, depois dessa conversa, depois dessa negociação, ainda não fechando o contrato, somente verbal, ele vai na sua equipe, que é a equipe de levantamento de requisito, que são os analistas, os desenvolvedores. Ele reúne e passa então a conversar, ali passa os problemas e o que o cliente precisa. Bom, aí a função do analista e do desenvolvedor é reunir com o cliente e entrevistá-lo, a procurar saber o que esse cliente precisa, qual é a necessidade dele
né, na sua empresa. Aí o analista, desenvolvedor, ele levanta, faz um diagrama de todo o requisito, de toda a necessidade que esse cliente precisa. Após de toda essa analisação, ele reúne de novo com o cliente para ser aprovado esse diagrama. Se aprovado, se tiver dentro daquilo que o cliente necessita e quer, aí eles passam então a começar a negociar a questão do contrato, a finalização, prazo de entrega, né, de todo esse procedimento. Aí, enfim, ele passa aqui para a apresentação de protótipo. Né? O que esse papel de protótipo? Eles têm várias ferramentas, né? E uma delas que eu coloquei foi o modelo escrito, que ele ilustra como o sistema de software irá comportar e interagir com o usuário, capacitado a todos e entender como que ele vai entender lá o processo do software, entendeu? A questão em si do projeto. E o outro modelo que eu coloquei foi a questão do modelo de trabalho, né? Que ele implementa algumas características do software, em sua maioria, a interface de comunicação com o usuário e com a navegação em telas e entre outros subconjuntos e a funcionalidade que existe no sistema. Isso foi a levantação apresentada do protótipo de software. Passa a palavra para o Paulo. Bom, depois de a gente ter feito a comunicação, de ter levantado requisitos ali, de já ter apresentado pelo menos o papel, o que vai ser o software, a gente passa então para dentro da empresa. Dentro da empresa de desenvolvimento, a gente passa agora a planejar. Agora a gente vai passar a moldar isso. A primeira parte do planejamento a gente vai descrever tecnicamente. O que é isso? A gente senta com a equipe e começa a trazer aqueles requisitos, trazer aquelas dificuldades do cliente e vai documentar isso, para que eu consiga agora elaborar o software. Após eu descrever tudo isso para a minha equipe, documentar isso, eu passo agora a analisar aqueles requisitos que eu colhi. É nessa hora agora que eu vou ver o que eu preciso e o que eu não preciso, o que deve ser atendido, o que realmente o cliente pede. É nessa hora que eu tenho que observar nesses requisitos qual que é a solicitação deles. Senão a gente faz igual aquela conversa que todo mundo já escutou. O cara pede uma Ferrari, você faz um Fusca. Ou o cara pediu um Fusca, você faz uma Ferrari. É nos requisitos, às vezes é por mau levantamento de requisitos, falta de análise dos requisitos, que acontece isso. Certo? Agora eu vou passar para o Luiz. Boa noite, pessoal. Eu vou falar aqui um pouco sobre metodologias de desenvolvimento. É importante, antes de encontrar a metodologia que se adequa para a empresa, apontar alguns aspectos da equipe que você tem. Tá? A empresa, ela tem que, para você poder identificar qual que é a melhor metodologia para ser aplicada, você primeiro tem que identificar: eu tenho recurso humano para poder aplicar essa metodologia? As pessoas que estão envolvidas, elas têm o conhecimento necessário daquilo que vai ser produzido? Eu tenho recurso financeiro para poder manter essa metodologia? Tá? Eu apontei aqui duas metodologias para a gente poder estar fazendo um comparativo. Tá? Que é o Scrum, que é considerado uma metodologia ágil, e o Ruby. Tá? O Scrum, primeiro vamos falar aqui um pouco do ciclo, né, de desenvolvimento dessas duas metodologias. O Ruby, ele possui um ciclo mais formal. Tá? Então a gente tem aí, são 4 etapas, que é a concepção, a elaboração, a construção e a transcrição. São as etapas que o Ruby possui. Ocorre que o Ruby, diferentemente do Scrum, essas etapas elas podem acontecer juntas. Né? Então, quando está acontecendo a elaboração, já pode estar acontecendo uma outra etapa ali por trás. O Scrum não. O Scrum, ele trabalha com cada interação em um ciclo. Ou seja, só começa uma nova interação quando a última
foi concluída. A questão do planejamento. O RUP, para eu poder implantar o RUP, antes eu já tenho que ter mensurado, já tenho que ter planejado todo o meu projeto. Tá? Já no Scrum não. O Scrum, devido às reuniões contínuas que são geradas, né, esse projeto ele vai crescendo de acordo com o tempo. Artefatos, né? Ou seja, o que essas metodologias vão me produzir? O RUP, por ser um processo um pouco maior, né, ele é mais abrangente, ele gera um volume muito grande de artefatos, em virtude do Scrum, que é um pouco mais informal, há um contato um pouco maior entre a equipe, então por esse motivo ele gera menos documentação. Eu vou passar aqui agora a palavra para o Arthur. Boa noite a todos. A escolha de linguagem é muito interessante. Para você entender bem, o que seria escolha de linguagem? É a mesma coisa, eu quero meu carro de 0 a 100 em 2,5 segundos. Eu vou usar um motor 1000? É ridículo, né? A escolha de linguagens é importante para o tipo de programa que você vai fazer para o seu cliente. Qual o que você vai usar, qual que é o tipo de... se é uma rodada net, se é para um programa mais robusto. A linguagem é importante para isso. Por exemplo, a linguagem C, que muitos conhecem aqui, é uma linguagem compilada de alto nível, onde se tem um contato maior com a máquina. E, por exemplo, também temos a PHP, que é uma linguagem livre, e também temos Java, que é muito utilizado hoje, muito falado, que é uma linguagem orientada a objetos, onde também tem comunicação com dispositivos móveis. Então, as suas linguagens são importantes para isso. Qual tipo de linguagem você vai usar vai definir qual tipo de software você vai fazer. Então, é muito importante saber escolher a linguagem para que o restante do processo seja feito de forma coesa. Vou passar para a Dominica falar. Quando você vai escolher uma ideia, você leva em consideração ser muito mais produtivo e querer errar menos códigos e ser um código correto. Claro que isso tudo depende de você, mas com a ideia, isso pode auxiliar na escolha. Quando você vai escolher uma ideia, pode ser que você escolha por conveniência da empresa. A empresa ela tem um convênio com a outra que utiliza tal ideia e que essa empresa ela faz com que você utilize essa ideia. Ou então a finalidade que os desenvolvedores têm com aquela sua ideia. Porque se eles forem desenvolver um programa com a ideia que eles não sabem, talvez o programa não seja tão bom quanto aquele que ele tem afinidade. E tem outros fatores. Na escolha do banco de dados, você tem que saber o que realmente o cliente necessita. Porque ele não tem o capital necessário para investir naquele banco de dados, você oferece o Oracle para ele. O Oracle, além de ele ter que pagar esse banco de dados, ele vai ter que pagar também o hardware, porque esse banco de dados ele precisa de muito mais hardware específico para ele. Também, se ele não tiver o capital necessário, ele pode escolher um SQL, que o SQL ele é popularizado por dados livres. Bom, eu vou falar um pouco sobre a questão do hardware. A gente está bem nervoso, acho que vocês estão vendo. A gente está bem nervoso. A questão do hardware necessário é tanto para a área de desenvolvimento quanto para o cliente. Como a Dominique mencionou, a gente tem que levar em conta se o cliente já está investindo, certo, num software. E às vezes ele não vai ter investimento para esse hardware. Então tem que pensar nessa hora. Primeiro, eu tenho o hardware necessário para desenvolver esse sistema, esse software. É nessa hora que a gente usa muito o profissional de rede. Nesses alguns momentos que o analista precisa muito do profissional de rede. Porque às vezes ele não tem o conhecimento específico do hardware necessário. E o profissional de rede já tem esse conhecimento necessário. Ele vai precisar de qual tipo de servidor? Esse servidor roda um Oracle? Não roda. Então ele vai ter que rodar outro banco de dados. Também é no cliente. O cliente dá conta de arcar financeiramente com o hardware necessário para poder rodar um banco de dados mais robusto. É nessa hora que nessa hora do planejamento a gente tem que pensar isso.
a gente vai voltar a gente vai voltar esse software de forma que tem como investir para ser desenvolvido ele. Eu vou voltar para a Dominga, ela vai falar um pouco sobre designer gráfico do sistema. O design, dentro do design gráfico do sistema, é a interação homem-Mars. Na interação homem-Mars, ela surgiu no século XVIII com o Jones Alves, que ele fez a máquina a vapor. Desde esse tempo, ele foi desenvolvendo até hoje. A interação homem-Mars, ele utiliza a interface. A interface é o meio de comunicação entre o homem e o computador. Por exemplo, a minha fala, eu com você. Ou a minha meio de comunicação é a fala. Agora eu vou passar a fala para o Paulo. Bom, a gente já viu sobre a questão do planejamento. Após isso, a gente passa agora a fazer a modelagem. Depois que eu planejei tudo, agora eu inicio então a incorporar esse software. O Arthur e o Carlos vão estar descrevendo melhor para vocês o que é isso. Bom, arquitetura de software é muito subjetivo o nome, não é mesmo? Assim como uma casa, um prédio, ou construções hoje precisam de uma planta, precisam de uma organização para serem construídas, a arquitetura de software com essa finalidade. Fazer com que a construção do software seja feita de forma coesa e em tempo hábil a ser entregue. Porque não adianta eu querer, por exemplo, construir uma casa e começar pelo teto e para baixo. Não vai dar muito certo, não é mesmo? A arquitetura de software tem finalidade comandar as ideias, todas as estruturações, banco de dados, como vai ser usado. Então, eu preciso da arquitetura de software para isso. Como é que eu vou fazer um software se eu não tenho uma estruturação? Assim como um muro precisa de estar em linha reta, um software precisa ser feito de forma coesa e de forma reta. Porque senão você não vai fazer um software em tempo hábil. Vou passar para o Carlos. Agora vou falar sobre prototipação. É uma representação do produto que está sendo desenvolvido. Ela é construída geralmente da mesma matéria do produto final. Vou passar para o Matheus. Modelos técnicos são os modelos que eu coloco no software você vai ter. O modelo técnico ele tem a comunicação com o programa integral, onde ele vai fazer, quais são os tipos de dados, quais são as técnicas a serem criadas, o que eu vou precisar com isso. Os modelos técnicos são importantes, porque eu tenho validações, eu tenho todas as partes que estão aqui. Então, escolher fazer de forma correta vai fazer com que o meu software tenha uma rotatividade melhor em termos de mercado e em termos de produtividade, com até mesmo o seu desenvolvimento. Passado a fala do Carlos. A validação de modelo é realizada a realização de comparação do sistema real. Ambas são submetidas em condições de entrada. Elas são dois tipos, subjetivo e técnica de validação. Vou passar a palavra para o Paulo. Bom, depois de já ter feito o planejamento, ter feito agora toda a parte de modelagem, não desmerecer nenhuma das outras partes, mas é agora que a gente realmente põe a mão na massa. A gente vai passar agora a construir o software. Certo? O Luiz e o Ricardo vão descrever para vocês melhor esse processo de construção. Pessoal, nessa fase aqui é onde nós vamos reunir todas as tecnologias que foram planejadas, né? Toda a questão do banco de dados, a linguagem que vai ser utilizada, a estrutura que foi montada com relação à metodologia que vai ser usada, e vamos reunir ela para construir o nosso produto. Tá? Durante esse processo, nós podemos aí... Perdão. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a realização dos testes. Essa realização dos testes, pessoal, a questão do teste foi algo que foi implantado nas metodologias atualmente. Os testes, eles não necessariamente eles precisam começar na fase de construção. Tá? Os testes eles podem vir lá do requisito, lá do planejamento e vir em todas as fases sendo realizados esses testes. Tá? Dentro dos testes, eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos tipos de teste, né, mais utilizados. O primeiro teste que nós temos é o teste caixa preta, que nós também podemos chamar ele de teste funcional. O teste funcional, pessoal, é aquele onde o testador ele vai estar
aplicando entradas nas interfaces do sistema e analisando a saída, para saber se era aquela saída que ele esperava ou não. Né? Caixa branca. O teste de caixa branca, o testador ele tem acesso ao código. Tá? Então ele consegue testar o sistema de forma a identificar problemas em lógica de programação, o código que está ali que não faz nada. Né? Então é isso que o teste caixa branca se propõe a fazer. Teste caixa cinza. O teste caixa cinza é um mix entre o caixa preta e o caixa branca. O teste caixa cinza, o testador ele tem acesso ao código, só que ele manipula as entradas de forma a identificar e rastrear toda a passagem desses dados, né, o trabalho que acontece com esses dados dentro do sistema, para poder identificar qual que é a saída. Nós temos aqui o teste de regressão. O teste de regressão, pessoal, é eu fazer um apanhado de todos os testes que eu já realizei e realizar esses testes novamente. Tá? Quando é que eu vou usar o teste de regressão? O teste de regressão ele é utilizado quando existe algum tipo de alteração dentro do software, seja uma alteração corretiva, seja uma alteração evolutiva, onde foi identificado, onde há a hipótese de afetar qualquer coisa dentro do sistema. Tá? Dentro do teste de regressão, a gente pode aplicar algumas técnicas, são técnicas de automação de teste, onde o teste pode ser executado não por uma pessoa física, automaticamente, eu posso colocar computadores para fazer esse teste para mim também. Muitos computadores. E os testes não funcionais. Testes não funcionais são aqueles testes que é onde eu vou identificar, por exemplo, se aquele equipamento que o meu software está é adequado para aquilo. Ou seja, eu vou dar carga no meu sistema excessiva para identificar o quanto que ele aguenta. Né? Eu vou... dentro aqui dos testes não funcionais, pessoal, pode acontecer de identificar que o cliente final vai precisar fazer um investimento lá no maquinário dele. O planejamento lá atrás não foi adequado. Por isso que eu falei anteriormente a necessidade dos testes não só na fase de construção, mas em todo o projeto. Eu vou passar a palavra aqui agora para o Ricardo. Boa noite, pessoal. Eu vou estar falando um pouquinho sobre gestão de configuração. O que ela é, o que ela faz e qual é o benefício de ter essa gestão durante a construção de um processo. Gestão de configuração é a gestão que controla toda a versão de todo o processo. Durante um versionamento da versão, por exemplo, de 1A para a versão B, ele vai perguntar, olha, o que mudou, por que mudou essa versão, quando mudou e se essa mudança pode ser passada para frente. Né? Aí você pode estar se perguntando, por que eu tenho que ter essa gestão aqui? Se não tem essa gestão dentro do processo, acontece igual o nosso amigo Paulo estava explicando no começo. O projeto demora demais, tem muitos gastos, né? E o seu principal benefício é quando você constrói um software e tal e apresenta para o cliente. O cliente não gostou dessa versão. A gestão de configuração te dá autonomia de você voltar para a versão anterior. Porque se acaso a versão atual não te der solução, você ainda tem a versão anterior para continuar de onde você parou. Temos um exemplo muito bom a ser falado, que foi o Windows 7. Quem lembrou o erro do Windows 7 que deu uns meses atrás? Eles lançaram uma atualização, a qual estava bloqueando todas as máquinas, não é verdade? Logo depois, eles lançaram uma nova. Só que essa versão que eles lançaram, vamos dizer assim, foi para voltar para a versão anterior daquilo que estava antes da atualização que eles tinham mandado. Né? Então, gestão de configuração vai trabalhar nisso, vai trabalhar durante o processo, controlando todo o processo. Né? E agora eu passo a palavra para o amigo Paulo para estar dando continuidade. Bom, nós vamos falar agora, o software está pronto, a gente já conseguiu desenvolver, fez os testes, está tudo ok. Agora a gente vai passar para a parte principal, que é voltada ao cliente, que é agora atender o cliente. O Luiz vai estar falando um pouco sobre a entrega do produto, quando a gente leva agora o software para o cliente e agora nós vamos passar a usar ele lá.
Pessoal, vou falar aqui um pouco sobre a entrega do produto. O que é a entrega do produto? É eu chegar no cliente, mostrar para ele o que foi feito, mostrar para ele se aquilo realmente era aquilo que ele queria, dar treinamento para aquele cliente, né? E acima de tudo, fazer um acompanhamento com aquele cliente. Muitas vezes, pessoal, o sistema está adequado às necessidades do cliente, mas por não ter ferramentas que mostram para ele os caminhos que ele deve percorrer, ele acaba achando que o sistema não foi aquilo que ele tinha planejado, não foi aquilo que ele tinha idealizado. Tá? Então, muitas vezes, essa entrega do produto bem feita e esse acompanhamento bem feito acabam fazendo com que o cliente aceite o sistema como ele foi desenvolvido. Tá? Eu vou passar aqui agora a palavra para o Paulo, para ele falar um pouquinho de feedback. Bom, feedback nada mais é do que ter um retorno do que o cliente está achando, do que a equipe achou. Eu vou falar sobre o feedback positivo. O feedback positivo é quando você recebe do cliente que o sistema está ok, funcionou, rodou, atendeu tudo que ele queria, às vezes foi até melhor. Aí acabou? Não, não acabou. Hoje eu tive com o Leonardo Miranda, que é um gestor da Service Desk, que é a empresa que eu trabalho, conversando sobre isso. Assim, e quando tem um feedback positivo? Acabou, o cara gostou do software, beleza? Ele não. Agora a gente volta para a parte de acompanhamento contínuo. E de período em período a gente procura o cliente para saber se está tudo ok, para saber se o sistema está rodando legal. Então não termina. Ah, ficou bom, ficou pronto, entreguei para o cliente, pronto, vira as costas e vai embora. Não. Hoje em dia a gente preza muito ele. Desse jeito, hoje em dia a gente tem que prezar porque o cliente satisfeito ele te indica mais clientes. Então se você tem um feedback positivo, não acha que está tudo bom não. Procura estar acompanhando o cliente, procura saber se ele recebeu o treinamento adequado, se ele está conseguindo usar todo o seu sistema, se o sistema está conseguindo ali ajudar ele a alavancar o negócio dele, seja ele qual for. Se as necessidades que ele tinha onde ter o sistema realmente está sendo atendida 2, 3 anos, 6 meses depois. Então, mesmo que seja positivo, não deixe de acompanhar o cliente. O Luiz está falando sobre outra parte. Pessoal, eu vou falar do feedback negativo. Tá? Muitas pessoas acham que o feedback negativo é o fim do mundo. Né? Mas, às vezes, o feedback negativo ele evolui o processo de uma empresa. Porque, através do processo do feedback negativo, o gestor ele começa a pensar: o que eu fiz de errado? Será que eu errei no meu planejamento? Será que eu errei na escolha da metodologia? Será que o que faltou foi treinamento? Será que o que faltou foi um acompanhamento? Né? Então, um feedback negativo, ele ajuda no processo evolutivo da empresa como um todo e dos processos que a empresa possui. Tá? Eu vou passar aqui agora para o Paulo. Volta para mim, né? Agora vamos falar sobre a questão da gestão do projeto, que nada mais é do que uma pessoa que fica responsável por coordenar todo o processo. Que isso, Paulo? Essa pessoa, ela está responsável pela documentação, ela está responsável por ver se cada etapa está sendo cumprida, se o prazo para cada etapa foi cumprido, se não foi, se o orçamento estabelecido para fazer o software está de acordo. É ele que designa, tira pessoas, põe pessoas, é o gestor que toma conta para que esse software inteiro não pare, não atrase, não estoure o orçamento. Isso aqui veio proveniente da crise do software. Como não tinha ninguém na crise do software para poder cuidar, né? Então virar uma bagunça. Então quando se desenvolveu a engenharia de software para resolver o problema da crise do software, automaticamente trouxe o gestor. Isso é algo novo. A gente fala que, vocês pensaram que a crise do software foi lá em 70. Pois é, tem muita empresa hoje que enfrenta um problema sério de crise do software por não seguir ou não atentar para ter um gestor de software. O Adriano vai estar falando um pouquinho sobre a questão de maturidade agora para vocês também. Boa noite. A minha questão é modelo de maturidade. Toda empresa que está elaborando, está gerindo um software, a linguagem, a CMMI, MPS, PR, PMI, ela serve para analisar a qualidade desse software, se está
de acordo e para avaliar essas empresas, para média, pequena e grande empresa. Minha parte é só isso. Essa empresa que eles apresentou aqui tudo, todas elas, todos esses departamentos que eles passou, todas elas precisam passar pela questão de análise para a qualidade do software, todas elas. Minha parte, eu passo para o Paulo e é só. Bom, pessoal, eu quero agradecer vocês aí. Desculpa pelo nervosismo da turma, certo? Mas a gente queria descrever para vocês, de uma maneira clara, a questão da construção do software. Eu agradeço a toda a turma de análise de primeiro período que contribuiu, passando as melhores partes do projeto deles para a gente poder estar trabalhando aqui com vocês. Obrigado a todos e tenham uma boa noite.